Graça e paz, seja bem-vindo ao canal. E nesse vídeo eu queria responder ao Domingos. Tá num vídeo, numa live que ele estava com o Padre Policarpio, e eles estavam respondendo a um protestante lá, que entrou na live, e denominado Racional, com o nome de Racional. Vamos ver o vídeo comigo? Tá? Deixa eu só trocar de tela aqui. Ok, vamos lá. Eu vi o vídeo algumas vezes para tentar entender justamente o ponto do Domingos. Vamos repetir. Querido Racional. Então repara, ele está respondendo esse cara aqui, ó, Racional. Beleza? Vamos lá. Há um sério problema com a sola escritura, nuda escritura. Ó, repara que aqui ele já fala, há um sério problema com a sola escritura ou nuda escritura. E durante o vídeo você vai ver que no final do vídeo ele coloca tudo no mesmo saco, sola escritura, nuda escritura, não faz diferenciação entre as duas coisas. Enfim, a nuda escritura ela foi totalmente rejeitada pelos reformadores, tá? A nuda escritura foi combatida. Os defensores da nuda escritura, ou seja, os anabatistas, eles foram tratados como hereges pelos reformadores, pelas igrejas reformadas, tá bom? Então, quem seriam os anabatistas hoje? De arminiano para lá, você pode tocar como anabatista, tá? Até porque os arminianos, os que se dizem arminianos de hoje, não seguem a Armínio, nem mesmo as igrejas deles sequer têm essa preocupação em ensinar aquilo que Armínio ensinavam, né? Então, assim, as igrejas reformadas, as igrejas confessionais, o protestantismo histórico, ele rejeita abertamente a ideia de nuda escritura, ou seja, somente a escritura e nada mais, tá? Então é totalmente rejeitado, beleza? Então é totalmente rejeitado essa posição aí de nuda escritura. Mas Domingos coloca tudo no mesmo saco, coloca sola escritura e nuda escritura tudo no mesmo saco. Agora eu não sei se ele não soube diferenciar ou se ele não se preocupou e só quis colocar tudo no mesmo saco. Então, assim, a premissa dele já vai partir daí, né? Que sola escritura e nuda escritura são a mesma coisa e ele não faz essa diferenciação, tá? Vamos prosseguir? Pera aí, uma coisa na câmera aqui. Beleza. O portal Jovem Empreendedor, galera, está disponibilizando mais de 40 cursos profissionalizantes. São cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC, ministrados por profissionais da área, com certificação válida em todo o território nacional. Certificação que pode ser utilizada como extensão universitária e é aceita em concursos públicos, desde que esteja em conformidade com os requisitos do edital. São cursos EAD e têm a mesma validade legal de cursos presenciais, reconhecidos por empresas e instituições de ensino. Tem provas de recapitulação ao longo do curso, mas não se preocupe, pois é possível refazer as avaliações mais de uma vez, se necessário. Os cursos são acessíveis a pessoas de todas as idades e níveis de escolaridade. Mesmo para cursos em profissões que exigem o ensino médio completo, é possível se matricular e iniciar o aprendizado enquanto conclui seus estudos. Pensando em te ajudar, em parceria com o programa Jovem Empreendedor, eu consegui alguns valores promocionais. Então, vou ter cursos com valor único por menos de R$100. É isso mesmo, não é mensalidade, é um valor único, porém esse valor promocional ele é limitado e as inscrições podem ser encerradas a qualquer momento. Então, não me culpe, né, se você entrar lá e os valores promocionais já não estiverem mais disponíveis. Para garantir o valor promocional e a sua vaga, faça a inscrição o quanto antes. Primeiro link na descrição desse vídeo. Então vai lá e dá uma conferida. E é um problema muito sério. Qual é a informação mais importante para nós resolvermos as coisas de acordo com a Sagrada Escritura?
qual é o ponto de partida primordial para nós analisarmos as coisas a partir do que eles chamam de Bíblia? Precisamos ser informados sobre quais são os livros da Bíblia. Naturalmente, é a informação mais importante. É a informação primordial. Não podemos falar em Bíblia sem saber qual é o cânon bíblico. Então, o primeiro dever da Bíblia, se ela é a única fonte de informação, na perspectiva do sola escritura, é que a Bíblia nos informe infalivelmente, divinamente, sobre quais são os livros que a compõem. Ok. Como tentar responder essa pergunta? É uma pergunta difícil, né? Como a sola escritura responderia isso? Bom, primeiramente, galera, ele já comete um equívoco no começo, tá? O Domingos comete um equívoco no começo de não saber diferenciar sola escritura de nuda escritura. Então, assim, a sola escritura, ela não rejeita a tradição, beleza? A sola escritura não rejeita a tradição, nem os pais da igreja, tá bom? Mas a sola escritura, ela condiciona isso de forma que, se estes não estiverem de acordo com a escritura, os ensinos deles são rejeitados, tá? Então, toda a tradição, ela é submetida à luz das escrituras. Aquilo que não está de acordo com as escrituras é rejeitado, tá bom? Então, vamos para a escritura agora. O que a escritura nos revela a respeito de um cânon bíblico? Em Lucas 16, versículo 29 ao 31, que é uma narrativa, né? A história do rico e o mendigo, do Lázaro, do rico e do Lázaro, né? O Lázaro mendigo, que essa narrativa, ela é até essa narrativa, ela é um calcanhar de Aquiles dos mortalistas. Mas enfim, é motivo para outro vídeo. Vai dizer lá, no versículo 29, Abraão ele vai dizer para o rico, que está no inferno, em tormentos eternos. Então Abraão ele vai dizer para o rico, versículo 29, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então Abraão já está falando com Lázaro. Se eles não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então Abraão fala para o rico que, se os familiares deles não escutarem nem Moisés, nem os profetas, de maneira nenhuma eles crerão. Beleza? De maneira nenhuma eles crerão, ou eles poderão escapar desse mesmo tormento, desse mesmo lugar de tormenta eterna. Tá bom? Em Efésios 2, no versículo 20, versículo 19 e 20, vamos ler assim. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então nós temos aqui, Cristo Jesus, a pedra angular. Nós somos edificados pelo fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então a Bíblia não vai citar nominalmente todos os livros da Bíblia. Mas, por exemplo, quando cita Moisés, o que a gente pode entender? Moisés, Pentateuco, Moisés, o Pentateuco. Quando vai citar Moisés, cita o Pentateuco. E quando cita os profetas, você pode ler durante toda a narrativa dos evangelhos,
A citação que Jesus faz dos profetas, e os apóstolos também, à medida que eles vão citando os profetas do Antigo Testamento, eles validam aqueles livros do Antigo Testamento. Isso já no Novo. Então, o Novo Testamento está validando o Antigo Testamento. Como, por exemplo, o próprio Senhor Jesus, o evangelista Mateus, vai falar de Isaías, olha, isso se cumpriu, Isaías disse isso se cumpriu, né? No livro de Jonas, Jesus fala assim, olha, assim como Jonas passou 3 dias, 3 noites no ventre da baleia, assim que importa que o Filho do Homem, né, 3 dias, 3 noites no seio da terra. Então, assim, é muito interessante como o Novo Testamento vai validar o Antigo Testamento, e é dessa forma, o Novo Testamento vai citar o Antigo Testamento, validando tudo isso, e o fundamento é esse, é Cristo Jesus e os apóstolos do Novo Testamento, beleza? Então, da mesma forma que vai citar os apóstolos, o que poderíamos, da mesma forma que cita Moisés e os profetas, por Moisés eu posso entender o quê? Por Moisés eu posso entender o Pentateuco. Da mesma forma, quando cita os apóstolos, eu posso entender o quê? Tudo aquilo que os apóstolos escreveram, tudo aquilo que foi escrito na pena apostólica, tudo aquilo que procede da pena apostólica. Deixa eu continuar com o vídeo. Então, a primeira informação que o Sola Escritura demanda é o cânon bíblico. Agora, pasme. Este cânon bíblico não está na Bíblia. A Bíblia não nos oferece, em parte alguma, uma lista de seus próprios livros. Você não vai encontrar uma lista exaustiva dos 66 livros, né? Mas, como eu disse, você vai encontrar os apóstolos citando os profetas, Jesus citando Moisés. Então, os profetas do Antigo Testamento são citados no Novo Testamento, validando a autoridade deles. Tá? Validando a autoridade deles. E da mesma forma, os escritos apostólicos têm autoridade por si só, porque foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A divina revelação, a divina revelação. Eu queria também, só para finalizar, só deixar mais 2 versículos, Apocalipse 22, 18 a 19. Deixa eu abrir lá, Apocalipse 22, 18 a 19. Apocalipse 22, 18 a 19. Vai dizer assim: a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eu li do 18 ao 20, Apocalipse 18 ao 20. Agora deixa eu ler só mais um versículo, para que deixa eu pegar a referência. 2 Timóteo 3,16. Abre lá. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Então, olha o que vai dizer. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, olha, toda a escritura, o que acontece? Toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, a fim de que, qual é o propósito disso? Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. O que faz o homem de Deus ser perfeito? Toda a escritura, o ensino que procede de toda a escritura. Versículo 17 continua: e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que habilita o homem perfeitamente? O homem que já tornou perfeito, agora ele é habilitado, agora ele é perfeitamente habilitado para toda boa obra, por quê? Através de toda a escritura, de todo o ensino, de toda a água que decorre nas Sagradas Escrituras, tá? Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Especifica para nós o que ela é. Não existe cânon bíblico nas Escrituras. Tá? E isso já basta para dar um golpe de misericórdia
em cima dessa estranha opinião, desse princípio absurdo que é o sola escritura. Tá vendo? É aquilo que eu disse no começo. Ele pega, no começo ele tenta fazer uma diferenciação, ele talvez até queria, mas não sei o que aconteceu, ele acaba misturando tudo. E no final ele faz, cara, um golpe de misericórdia aqui quer ver? Em cima dessa estranha opinião, desse princípio absurdo que é o sola escritura. Então ele diz que isso é o sola escritura, né? Beleza, porque a Bíblia não diz exaustivamente quais são os 66 livros, então esse é um golpe de misericórdia na sola escritura, né, cara? Sendo que não, ó, isso talvez seja um golpe de misericórdia na nuda escritura, tá? Como eu disse no começo, isso foi severamente rejeitado pelos reformadores. Os anabatistas foram tratados como hereges, tá? Os anabatistas que levavam essa doutrina aí da nuda escritura ao pé da letra mesmo, né? Com várias bizarrices que se vê hoje em igrejas adventistas, né? Em seitas, em igrejas neopentecostais, em seitas neopentecostais, enfim, você vê muito de tudo isso aí. E tudo retirado mesmo da descendência espiritual. Uma descendência miserável aí, da nuda escritura. Enfim, parabéns, você combateu aí a nuda escritura, mas a sola escritura continua de pé, porque nós não rejeitamos a tradução, mas simplesmente sujeitamos a tradição à escritura. E para você, meu amigo, que ainda não sabe como chegar a essa unidade da fé, você que está meio perdido aí, nossa, cara, porque a maioria dos católicos vão dizer justamente isso, o ponto deles é esse, cara, que não existe unidade, né, nem unidade teológica, cada um fala uma coisa, cada um pensa, cara, isso é uma mentira. Quando chegam nos reformados, na doutrina reformada, no protestantismo histórico, tá bom? As doutrinas reformadas, elas concordam entre si, até mesmo em documentos diferentes. As doutrinas reformadas, elas concordam entre si, até mesmo em documentos diferentes. Por exemplo, a confissão de fé, a segunda confissão helvética, a confissão de fé belga, o próprio símbolos de fé de Westminster. Então, esses documentos eles concordam entre si, entre outros documentos, tá bom? Então é isso. Não tenha medo. Não existe uma variedade de interpretações entre as igrejas reformadas. O que os católicos de hoje combatem aí é o nu da escritura, mas por ignorância, falta de pesquisa, eles confundem nu da escritura com sola escritura e acabam colocando tudo no mesmo saco e acham que estão rebatendo alguma coisa aí, quando no fim das contas estão apenas refutando aquilo que os reformadores refutaram. Então, parabéns Domingos ao padre Policarpio, estão fazendo um ótimo trabalho contra o nu da escritura, e eu apoio também esse trabalho contra o nu da escritura, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.